que você tem. Até para ir no banheiro, porque seu dedo está machucado. Você não vai cortar nenhum dos teus dedos. Nenhum deles é igual. Você deve aprender muito com esses meninos, né, padre? Aprendo muito. Até uma das meninas da Casa Vida, que faleceu com 16 anos, é uma pessoa muito querida, a Jurema. Um dia eu estava passeando com eles à tarde, no verão, eu ia passear com eles, era horário de verão, e depois do jantar a gente ia dar uma volta na rua. E aí eles viram um gato, e o gato estava muito, eu vi doente, tudo. Aí eles falaram, e quiseram pegar o gato, e como eles eram HIV positivo, eu com medo que eles se contaminassem, falei, não mexe nesse gato, porque esse gato está doente. Ele, doente, 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 eles sabiam o que era. Aí eu falei, esse gato tem que ir no médico. Médico, eles sabiam o que era. Eu falei, mas quem tem que levar esse gato no médico é o tutor do gato, para poder dizer o que o gato tem. Aí a Jurema falou para mim, o médico do gato é um gato? Eu falei, não, Ju, o médico do gato é uma pessoa. Ela falou, como que ele vai saber o que o gato tem? O que a criança está querendo te dizer quando diz isso? Ela era pequenina, devia ter uns 6, 7 anos. Como é que o médico, que é uma pessoa, vai saber o que o gato tem? Eu entendi aquilo como ela está me dizendo. Como é que um adulto vai saber o que uma criança sente? Como é que você que não é HIV positivo vai saber o que sente uma criança HIV positivo? Como é que você que tem família vai entender uma criança que não tem família? Então aí a gente não tem que tornar, como a Rita Kell defendeu esses dias, os discursos estanques. Só pode defender os negros quem for negro. Só pode defender as mulheres se for mulher. Só pode defender os LGBT quem for LGBT. Só pode defender os indígenas quem for indígena. Não é assim. Você não é negro, mas você pode defender o povo negro. Claro que eles sabem melhor a dor que eles sentem, mas você pode ser aliado da luta deles. Você não é indígena, mas você é a favor da demarcação da terra indígena. Então, a gente tem que entender que existe a empatia. Exato. E o lugar social. Eu não sou morador de rua, mas eu defendo os moradores de rua e convivo com eles. Teve uma mãe de santo que abençoou o senhor. Não, ela me abençoou, Hã? Abençoou. Abençoou, né? E aquilo lá foi um gesto de empatia que o senhor teve com ela? É um gesto de diálogo interreligioso. Por que eu não posso receber a bênção da Mãe de Santo? Então eu sei o que eu não posso. Eu não posso fazer a Mãe de Santo interferir num culto católico. Então, na hora que eu estiver celebrando a missa, eu não posso falar, a Mãe de Santo vem aqui e faz a consagração. Aí eu estaria incorrendo numa pena disciplinar. Sim. Ou eu estar paramentado e ir participar do culto de matriz africana. Agora, eu a encontrei no estúdio da TV Cultura em Belém do Pará. Ele estava junto. Até fez um vídeo explicando tudo isso. Ela beijou minha mão, eu beijei a mão dela, fiz a reverência a ela, porque ela é uma autoridade religiosa, e ela me abençoou. Aí disseram, isso é sincretismo. Sincretismo se eu tivesse usado no culto católico a linguagem da Umbanda e do Candomblé. Ou se a Umbanda e o Candomblé usassem o ritual católico. Embora esse sincretismo faz parte da cultura brasileira. Por que eles chamam a Imaculada Conceição dos católicos de Iemanjá? A gente tem que entender a história. Mistura, né? Os africanos no Brasil não podiam cultuar os deuses deles, os orixás e tudo. E eles tinham que venerar os santos católicos. Então, eles deram um nome de um santo, de um deus deles para São Jorge, um para Nossa Senhora da Imaculada. Isso é o sincretismo. Eu fico me perguntando por que as pessoas, na hora de criticar uma atitude dessa, não se perguntam, né? O que Jesus faria? Eita. Como Jesus olharia uma cena dessa? Pois é. Acho que ia resolver muitos problemas. Né? Jesus, quando o Tiago e o João disseram, olha, aqueles lá estão pregando em nosso nome e não são da nossa turma.
podemos pedir um raio na cabeça deles? Jesus falou, não. Quem não é contra nós está conosco. Deixa eles. Então, eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente vai te mandar mensagem reclamando. Jesus não era católico. Ele nem sabia que ia ter esse nome. Ah, tá, não. Entendi. Jesus era judeu. Uhum. Era um judeu marginal, mas era um judeu. Então, Jesus não sabia que ia ter o que hoje é a Igreja Católica. Ele não sabia disso. Jesus era só Jesus, né? Não Jesus, tinha... e isso agora o Concílio de Nicéia está fazendo aniversário. Jesus é homem e Deus. Uhum. 100% homem, 100% Deus. É heresia dizer que Jesus era só humano ou que Jesus é só divino. Jesus é Deus encarnado, é o verbo de Deus feito homem. Agora, Jesus não usou, e isso nós lemos em São Paulo, na carta aos Filipenses, nesse domingo. Ele se esvaziou de tudo e assumiu a condição de servo, de escravo. Ele não se apegou à sua condição divina. Jesus vai voltar? Olha, acho que ele volta todo dia, né? Todo dia ele está batendo a nossa porta. Nós cantamos domingo, entre nós está e nós não o conhecemos. Ele deve estar sentado ali na rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Porque ele disse, eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. E ele que diz, tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E até uma das críticas que fazem a teologia da libertação é dizer, colocaram o pobre no lugar de Cristo. E aí eu respondo como respondeu o Leonardo Boff. Eu até fiquei feliz porque ele depois escreveu um artigo falando isso e eu tinha dito isso também. Jesus que se colocou no lugar do pobre. Sempre foi assim, né? Eu pergunto na igreja, Jesus, entre o grande e o pequeno, ele fica do lado de quem? Pequeno. Do pequeno. Entre o forte e o fraco, Jesus fica do lado de quem? Do fraco. Do fraco. A gente sabe muito bem, não faz porque não quer. O caminho é esse. Eu vi E gente era sempre o melhor, né, padre? Era sempre o melhor. Jesus estava sempre perto dos piores. Era sempre lavando com vinho, né? Passando azeite nas cicatrizes. Era sempre o melhor para essas pessoas. Pois é. Dom Luciano que dizia isso de uma maneira muito bonita. Eu usando aquele ditado que a gente usa até hoje. Quem parte e reparte não fica com a melhor parte... ou é bobo ou não tem arte. Vocês já ouviram falar esse ditado? Já, demais. Só que esse é o ditado dos egoístas. O do cristão é, quem parte e reparte, dá para o irmão a melhor parte. Boa. Eu tenho visto algumas discussões dentro da igreja, e aí você vai ser a pessoa ideal para me explicar isso. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas falando contra a campanha da fraternidade, para não doarem. Como assim? Pois é, aí é uma questão de briga ideológica, porque ficou essa discussão, a igreja está defendendo a árvore e não a alma. E o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, deixou claro que a vida é toda ela interligada. A água é tão importante que São Francisco chamava a água de irmã água, chamava o fogo de irmão fogo. Então, se a água for contaminada, você morre. E se você morre, você não vai cuidar da alma do morto. A alma do morto quem vai cuidar é Deus. Se nós desmatarmos a cidade e não tiver mais árvores, se a temperatura continuar subindo 1 grau, 2 graus, chegar ao que nós vivemos esse ano, 36, no Rio de Janeiro, a sensação térmica de 60 graus. Pois vai morrer. Os animais vão morrer, as plantas vão morrer. E as almas vão para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Deus que vai cuidar.
Então, a CNBB está preocupada com a árvore e não com a alma. Não dá para pensar uma coisa sem a outra. Se a alma está no corpo e morre, a alma vai para Deus.